Para quem não me conhece, o meu nome é Sandra. Infelizmente, o Izio hoje teve um contratempo e o André, se eu não me engano, está em missão, né? O André hoje está em missão, está fora de Echaporã pregando. E o Izio teve um contratempo e não foi possível estar aqui nessa noite. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Sandra. E é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para partilhar com vocês a palavra de Deus, que hoje para nós está em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, do versículo 45 ao 54. Perdão, ao 56. Mateus 27, capítulo 27, versículo de 45 a 56. O tema dessa pregação é: por amor, ele nasceu, morreu e hoje está vivo. Por amor, ele nasceu, morreu e hoje está vivo. Mateus 27. A escritura conta assim. Amém ou socorro? Todo mundo encontrou aí? Não? Na Bíblia da Ave Maria, página 1320. 1320, na Bíblia da Ave Maria. Amém? Versículo 45. Desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? A essas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: ele chama por Elias. Imediatamente, um deles tomou uma esponja, embebeu em vinagre e apresentou-lhe na ponta de uma vara para que o bebesse. Os outros diziam: deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa, depois da ressurreição de Jesus, e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens, que montavam guarda a Jesus, diante do estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam. Tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Essa palavra que é vida para nós. Meus amados, nós estamos liturgicamente vivendo à espera de Jesus, não é? Liturgicamente, o nosso presépio está montado e todas as leituras que nós temos ouvido nas Santas Missas, desde o primeiro domingo do Advento, e será até agora o último, vai falar da vinda do Messias, vai falar da vinda de Jesus Cristo, desse Jesus que se encarna por obra do Espírito Santo e se fez homem, um Deus que se fez homem e não um homem que quer se fazer Deus. Ele já era Deus, ele é Deus e se faz homem pela encarnação e nasce como qualquer um de nós, do jeitinho que a gente foi gerado no ventre da nossa mãe.
tudo aquilo que o ser humano vive e da maneira de como ele chegou a este mundo, assim aconteceu com Cristo, exceto na concepção, que foi por obra do Espírito Santo, e nós fomos concebidos biologicamente pelo espermatozoide, o óvulo, dos nossos pais, e Jesus, ao contrário, simplesmente e espiritualmente, e recebe todo o DNA de Nossa Senhora, que é humana como qualquer um de nós. Então Jesus nasce e vem a este mundo para iluminar este mundo que estava vivendo em meio às trevas desde o pecado de nossos pais. Ele é a grande luz que o profeta Isaías profetiza, onde também o mesmo profeta Isaías vai anunciar a chegada de Jesus. Ora, Jesus vem como uma criança, como um bebezinho que foi crescendo, que foi aprendendo a falar, a andar, que tinha sentimentos, ele tinha emoções, ele chorava, ele ria, ele pensava, assim como nós. No que Jesus não foi igual a nós? No pecado. Jesus não pecou, nunca pecou, ao contrário de nós, seres humanos, nunca pecou. Tirando isto, humanamente falando, ele foi igual a qualquer um de nós, abre aspas e fecha as aspas. Vocês estão compreendendo? E ele vem então como servo, que vem para obedecer e fazer a vontade do Pai. Ele vem para realizar uma missão de salvação. Jesus não veio aqui na terra para passar por aqui e para fazer alguns adeptos, alguns seguidores, como hoje acontece com tantos que querem se tornar deuses nesse tempo presente e nos séculos passados. Não. Jesus, ele vem para salvar toda a humanidade. E ele tem poder para isso, porque o Pai dele é Deus, que criou todas as coisas. E ele saiu de Deus. E ele diz que ele saiu de Deus e que ele ia voltar para Deus. Então esse Jesus vem como servo, para servir ao Pai e na sua missão, viver a missão de salvação. E essa missão de salvação, Jesus teria que passar pela cruz. Pela cruz. E ele foi aprendendo isso. Ele foi aprendendo. E ele sofreu a cruz. Não é porque ele era Deus que ele não sentiu dor. Ele sentiu dor. Ele sentiu abandono. Ele sentiu a traição. Ele sentiu angústia. Ele sentiu desapontamento. Tudo aquilo que nós, seres humanos, sentimos. Jesus homem, Jesus Deus. E para essa salvação ser alcançada por nós, ele teve que passar pelo sacrifício da cruz. E nós não conseguimos imaginar o que é isso. Por mais que a gente tente, e por mais conhecimento que a gente tenha, nós não conseguimos medir, mensurar o que foi a cruz de Cristo. Primeiro lugar, naquela sociedade, daquele tempo, a pessoa que ia para a cruz, ele já era considerado o quê? Um maldito. Um maldito. O Filho de Deus se passou por maldito para nos salvar. E ele foi na cruz esmagado. Mas esmagado no corpo dele. Ele foi moído como um trigo. Ele foi esmagado na carne dele. Na carne dele. Pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Ele que não tinha pecado. Ele que não cometeu pecado algum. E ele fez tudo isso por quê? Por amor. Por amor ele nasce, por amor ele morre.
E nessa passagem que a gente acabou de ler, tem duas coisas que eu gostaria de partilhar com você. São as pessoas que se tornaram testemunhas ao vivo e a cores da crucifixão de Jesus. Como narra esse trechinho que a gente acabou de ler, que o centurião e alguns soldados que estavam guardando ele depois da morte e que presenciaram a sua morte, depois do acontecido, o que eles dizem? Olha aí o que eles testemunham, versículo 54. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Eles atestam para nós. Eles são as testemunhas disso. Eles presenciaram isso. E depois disso, nessa mesma palavra, existem outras pessoas que também eram testemunhas de Jesus, desde o início da sua vida pública, e Maria desde o seu nascimento. Porque termina esse trecho dizendo assim: havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam a cruz de Cristo, olhavam o Cristo. Tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E essa palavra nos provoca a um convite de sermos testemunhas de Cristo. E o verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, ele abraça a cruz. Os maus cristãos, eles são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque eles não querem passar pelo Calvário. Eles não querem passar pela cruz. E a nossa sociedade tem pregado muito pelos meios de comunicação, pelas literaturas, pelos grandes homens que querem se tornar Deus na nossa época, de que nós temos que descartar a cruz e o sofrimento. Que nós temos que ser felizes a todo custo. Não importa se para isso eu vou passar em cima do outro, se eu vou destruir minha família, se eu vou trair, se eu vou causar danos emocionais na vida do outro. A nossa sociedade tem pregado que nós temos que ser felizes a todo custo. E quando nós acolhemos essa mensagem que se propaga hoje pelo mundo, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. E são os maus cristãos que vivem assim. Porque os bons cristãos abraçam a cruz de Cristo. E nós estamos sendo treinados ao longo dos séculos, não pela igreja, mas por esse mundo que nós vivemos, pela sociedade, que nós não queremos sofrer. Entenda uma coisa, gente. Eu não sou masoquista. E nem quero que você entenda que você tem que conceber a partir dessa noite, nessa palavra, que você tem que abraçar e correr atrás do sofrimento. Não precisa correr porque ele vem. Ele vem. Não precisa correr atrás a partir de hoje, depois disso que você está ouvindo, que você vai precisar ficar correndo atrás de sofrimento, porque ele vem. Isso faz parte da vida do ser humano. Faz parte, isso virá para pobre, para rico, para branco, negro, brasileiro, europeu, asiático. Não importa, ele vem. O que essa palavra quer despertar em nós é que nesse mundo, muitas pessoas estão sendo treinadas para descartar o sacrifício de Jesus Cristo, para negar o sacrifício de Jesus Cristo. E uma vez que eu nego o sacrifício de Cristo, e o Calvário e o sofrimento, eu estou negando a salvação. Eu estou negando a salvação. E essa palavra então, ela vem provocar em nós um convite amoroso de Deus. Olha como Deus é bom. Ele vem provocar um convite
de ser testemunha do Cristo, de ser testemunha de Jesus. E eu sei que você é. Porque tem alguém aqui que não tem passado por sofrimento? Ergue a mão. Não tem passado. Tem alguém aqui que não tem passado por problemas? Levanta a mão. Tem alguém aqui que não tem passado por dificuldade nenhuma? Levanta a mão. Ah, então você tem passado. Quem tem passado, então ergue a mão. Ah, então nós temos passado. Então nós temos passado. E se você tem passado, e se você tem buscado ao Senhor, é porque você já aceitou o convite de ser testemunha de Cristo. Amém? Então eu quero que você aplauda a você mesmo, essa pessoa. Porque essa palavra hoje vem nos provocar que em meio ao mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser testemunha do amor de Jesus Cristo. E nós somos convidados por essa mesma palavra, além de testemunhar esse amor e de ficarmos firmes na nossa fé, é de não ter medo da cruz. Mas a cruz provocou medo. E a dor e o sofrimento, ela provoca medo, sim ou não? Sim, sim. E a cruz provocou tanto medo, tanto pavor, que os discípulos de Jesus fugiram. E só restou diante da dor e do sofrimento a mãe, algumas mulheres e João. E essa palavra dessa noite quer nos convidar para sermos mais um, junto dessas mulheres e junto de João. Porque o Espírito Santo já está em nós. As pessoas que não suportaram o sofrimento de Cristo e fugiram, ainda não haviam recebido a promessa do Pai, o Paráclito, o Espírito Santo. E nós já recebemos o nosso batismo. Nós já temos o Espírito Santo. Tanto é que essas pessoas que fugiram e abandonaram a cruz, depois de Pentecostes, se tornam o quê? Testemunhas fiéis a ponto de dar a vida por Cristo e de derramar o seu próprio sangue. E hoje Deus, por essa palavra, quer despertar em nós que nós não tenhamos medo da cruz, que nós não tenhamos medo de abraçar a nossa cruz, como os santos abraçaram. Não para que a gente fique assim, eu quero sofrer. Não, não é isso. Mas é para termos uma decisão, uma escolha, que mesmo na cruz, eu sou vencedor, porque foi dela que veio a salvação. E para nós cristãos, a cruz é uma força divina. Tanto é que ele ressuscitou. Então ele nasce, ele passa pela experiência do sacrifício da cruz. Nós também nascemos, nós também estamos passando pelos os sacrifícios da vida, as cruzes do dia a dia, sim ou não? Sim. E olha o que Deus tem reservado para nós. Olha lá. Ressuscitado. Ressurreição. Então esse Cristo que você tem aí no seu coração, que chegou até você pela mensagem do Evangelho, que fez com que seu coração fosse atraído para esse Deus, e você começou a dar ouvido a esta palavra, e começou a se abrir a esta palavra, e hoje recebe, ou se não recebe, a partir de hoje, em nome de Jesus, começará a receber o corpo e o sangue de Cristo. Ele está aí em você. A vida do nascimento até a ressurreição. Põe a mão no teu coração. Vai ficando de pé, com a mão no seu coração. Diz assim comigo: Senhor Jesus,
diante do convite da tua palavra para ser testemunha, para abraçar a minha cruz, eu venho te pedir a força do teu Espírito Santo, uma efusão nova do teu Espírito, uma unção nova do teu Espírito sobre a minha vida. Jesus, nessa noite, o Senhor estará aqui, diante dos meus olhos, e eu quero desejar, mergulhar no teu amor, como eu nunca mergulhei antes. Eu quero fazer a experiência que os discípulos, que os santos fizeram, de mergulhar no teu amor, de me abandonar no teu amor. Por isso eu quero cantar. Eu vim para te adorar. No mundo onde não adora mais Jesus, eu quero ser adorador. Eu quero continuar te adorando. Em espírito e em verdade. Mesmo que o mundo diga ao contrário. Que não se deve adorar. Que Jesus não é Deus. Que Ele é um homem qualquer. Para mim, eu proclamo, Jesus Cristo é o meu Senhor. É o meu Salvador. Que eu escolho, a partir dessa noite, assumir isso em minha vida. E abraçar com Ele a minha cruz. Porque eu não estou só. Então diz assim: eu vim para te adorar. Eu vim para te louvar. Eu vim para render. Graças a ti. Meus irmãos, os 3 reis magos, quando visitaram o presépio de Cristo, o estábulo que não era presépio, eles foram oferecer os presentes a Jesus. Nessa noite nós queremos oferecer o nosso coração. Eu quero te convidar para oferecer o teu coração do jeito que ele está. Com lágrima, sem lágrima. Com dor, com alegria. Com medo ou sem medo. Eu quero te convidar para se abandonar na presença eucarística de Jesus. Para se abandonar no olhar de Deus. Por isso eu quero te convidar também para vir mais para frente. Porque o Cristo será colocado no altar nessa noite. Vem mais para frente, enquanto o ministério vai cantando, e se aproxima de Jesus. Se aproxima dele, não só com o seu corpo, mas com a sua alma, com o seu coração. Você que está aí no fundo, dá um passo em direção a Cristo, em direção ao Senhor. Para adorar-te, vim para dizer: te amo, Jesus, és tudo para mim. Eu exalto teu nome. Se você sabe, canta aí. Eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome, Jesus. Teu nome, Jesus.